Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, meus caros irmãos e irmãs, você que está com a gente aqui no culto presencial do Templo Central e você que está com a gente na live, Deus abençoe, você que estará com a gente também através do YouTube, Deus abençoe rica e poderosamente. Aproveitando que estão em pé, como nós estamos desde quinta-feira numa caminhada missionária do Cornélio Procópio em Chamas, então o texto que nós estamos trabalhando é São João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveram o evangelista São João, no capítulo 11, versículo 40. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Poderia sentar por gentileza. Nós estamos muito contentes por estarmos no Cornélio Procópio em Chamas, 19º ou 19ª edição do Cornélio Procópio em Chamas, né? E nós louvamos a Deus porque muitos nossos irmãos puderam estar presentes a cada ano, né? Nesses 19 anos, como foi o caso do nosso companheiro, o pastor Levil, que desde o primeiro Cornélio Procópio em Chamas está aí com a gente, e temos muitos que estão de igual modo, não é? Nós louvamos a Deus porque a ADN, a Assembleia de Deus Nacional, tem realmente desde 19 anos atrás procurado iniciar o ano no mês de janeiro já com uma semana missionária, um dia em cada congregação, nesse caso aqui agora, um dia em cada regional, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Nós vamos nessa oportunidade conversar biblicamente com vocês com o tema eventos que antecedem uma grande vitória. Sempre antes de uma grande vitória existem eventos ruins, eventos frustrantes, eventos que provam a fé da pessoa. E nós queremos conversar nessa oportunidade a respeito exatamente dessa tão importante frase que nós colocamos como tema: eventos que antecedem uma grande vitória, com o tema bíblico e base: se creres, verás a glória de Deus. Nós sabemos que o povo de Israel, eles estiveram inclusos ou reclusos dentro do Egito, da nação do Egito, que era o império, a 12ª dinastia no Egito. E após a morte de José, o próximo faraó, não conhecendo a José, e José havendo sido falecido, então aquele faraó colocou aqueles irmãos hebreus, aqueles irmãos israelitas, sob um domínio de escravidão. Ficaram lá 430 anos, passando por grandes provações, passando por grandes sofrimentos, aguardando pela libertação, e a libertação não chegava. Mas a Bíblia diz que estava Moisés lá na terra com o seu sogro, e Deus então aparece para Moisés dentro de uma sarça que ardia e não se consumia. E ali o Senhor Deus fala com Moisés e ordena Moisés retornar para o Egito, porque Deus havia visto todo o sofrimento do povo de Israel lá no Egito. Nós sabemos que
Quando Moisés retorna para livrar o povo de Israel do Egito, quando já estava próximo à libertação do povo de Israel no Egito, então começa-se uma grande aflição. A Bíblia diz que Deus fez passar pela terra do Egito, diante de Faraó, Deus fez passar pelo menos 10 provações, culminando na morte dos primogênitos. O povo de Israel estava aguardando pela sua libertação, mas enquanto aguardavam pela sua libertação, eles viam o que Deus estava fazendo ao provar o povo do Egito e o povo de Israel aguardando pela sua libertação. Eu disse que sempre acontecem eventos, e normalmente não são eventos bons, são eventos frustrantes, antes de quaisquer grandes eventos, grandes milagres. Para vocês terem uma ideia, antes de Deus, através de Moisés, abrir o Mar Vermelho, o povo de Israel, em quase 3 milhões de pessoas, precisaram ficar em um lodossal, precisaram ficar num vale escondido. Só Moisés ficou com o seu cajado tocando nas águas, para que as águas pudessem abrir, e ali ficou a noite toda, enquanto o povo de Israel estavam sendo provados ali naquele vale. E o vale à noite no deserto é muito frio. O vale no deserto à noite realmente fica a menos 0 graus, bem menos do que 0 graus, e eles precisaram ser provados, aguardando o grande milagre que Deus haveria de fazer. Enquanto eles estavam sendo provados e aguardando o grande milagre, sendo provados a noite inteira, sem poder dormir, sem poder ficar de forma cômoda, os animais ali, eles juntos com os animais, as crianças, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, soprando um vento oriental, soprando um vento lá no mar, fazendo com que o mar se abrisse. Quando o dia clareou, Deus então ordena que eles comecem a marchar de pés enxutos, e assim aconteceu a liberdade total do povo de Israel, passando em pés enxutos para dentro daquele mar, para encarar o outro lado do mar, rumo à terra prometida. Mas antes eles precisaram ser provados. O texto que nós lemos é um texto que nós estamos trabalhando nele desde quinta-feira. Se creres, verás a glória de Deus. Trata-se de uma família que morava em Betânia e distava 11 quilômetros de Jerusalém, onde era uma família amiga de Jesus. Jesus, ele tinha laços de amizade com esta família há muito tempo. Ele tinha muita amizade com Lázaro. Pela informação bíblica, eram 3 irmãos que moravam na casa. Pelo que nota-se, não havia mais os pais morando na mesma casa, porque não fala a respeito dos pais na história de Jesus com Lázaro e Maria. A Bíblia apenas diz que havia Lázaro, amigo de Jesus, e Marta e Maria. Não fala dos pais. Então é bem provável que os pais haviam sido falecidos. Mas
Jesus mantinha uma grande amizade, um grande relacionamento de amizade fraternal com a família, com Lázaro, com Marta e com Maria. A Bíblia diz que Jesus, ele fazia a sua jornada missionária, e sempre que ele retornava, passava em Betânia, porque Betânia era um local onde ele parava, né? Era o seu porto seguro das suas jornadas, onde ele parava para ser hospedado pelo seu amigo Lázaro, automaticamente pela Maria e pela Marta. A Bíblia diz que Lázaro, com as suas irmãs, tinham prazer em recepcionar a Jesus. E quando Jesus chegava, ele já chegava com mais 12 no mínimo, e ali precisavam fazer alimentação, hospedagem. Então mostra-se que era uma família preparada para isso, uma família abastada, que tinha toda a condição de dar comodamente o pouso e a fazer a recepção para Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que nessas indas e vindas, entre essas vindas e idas de Jesus estava num lugar um pouco distante, e Lázaro começou a enfermar. Lázaro começou a ficar enfermo, e Jesus estava distante. Ele retornaria, como de costume, para passar pela casa de Lázaro, quando ele retornasse para a sua terra, ou que fosse para Jerusalém. Mas agora ele estava distante. A Bíblia diz que Lázaro ficou tão doente que ele veio a falecer. Mas antes de Lázaro falecer, quando ele ainda estava acamado, as irmãs, conhecendo Jesus, sabendo que Jesus era realmente o Messias, sabendo que Jesus tinha poder e tinha presenciado Jesus fazer muitos milagres, então Jesus estava distante, mas tinha dito para Lázaro, para Marta e para Maria, para onde ele ia. Eles sabiam aonde ele tinha ido, então mandou buscar a Jesus. Correm lá e diga para Jesus que o seu amigo Lázaro está enfermo, que é para ele correr de volta, porque eu tenho certeza que se ele souber que o seu amigo Lázaro está doente, ele vai voltar imediatamente. Ok, alguém correu para lá, no lugar onde estava Jesus fazendo suas missões, e avisou a Jesus: olha, Lázaro, o seu amigo, está doente. E as suas irmãs pediram para o senhor ir correndo lá, porque se o senhor for lá, o senhor vai curá-lo. Elas têm certeza absoluta que basta o senhor entrar na casa delas, Lázaro vai restaurar, Lázaro vai voltar a ter saúde plena, afinal de contas é o seu amigo. Jesus ouviu aquele mensageiro, ouviu, e ao ouvir o mensageiro, diz assim: pode voltar, porque eu tenho mais algumas atividades para fazer. Assim que eu terminar as minhas atividades, eu pode falar para elas que eu chego lá. Jesus tinha uma outra ideia em mente, mas Maria ficou lá esperando, velando ao lado do corpo de Lázaro, que ainda não tinha morrido, mas estava à míngua, quase morrendo. E de repente morreu, e o mensageiro diz assim: olha, Jesus disse que vem, fica tranquilo. E elas, parafraseando aqui o texto, dizem assim: fica tranquilo, que gente, já está morto, já vamos fazer o velório. Eu queria que ele chegasse
se quando ele estava ainda respirando, quando ele estava ainda na cama, mas respirando, agora já era, agora já morreu. Não, mas fique tranquilo, fica tranquilo, porque ele falou que ele vem, se ele falou que ele vem, ele é homem de palavra, ele virá. E elas, frustradamente, desesperadamente, sem esperança nenhuma, totalmente desesperançadas, via que Jesus não chegava nem para o velório, ficaram realmente frustradas. O acontecimento na casa da Marta e a Maria em relação a Jesus foi o pior possível. Elas choravam a morte do seu irmão, mas também choravam por angústia de não ver Jesus chegando para socorrê-las. Afinal de contas, trata-se de amigos da família, e afinal de contas, elas estavam esperando no Messias. Não estava esperando em quaisquer pessoas aqui da terra, estava esperando em alguém que realmente é o Messias. E a Bíblia diz que Jesus, depois que terminou o seu trabalho, os seus discípulos impelaram a ele, dizendo: mestre, o senhor não vai? Ele: não, fica tranquilo, ele só dorme, eu vou lá para despertá-lo. Os discípulos não entenderam nada, e Jesus então teve que dizer que Lázaro realmente estava morto. E agora os discípulos também ficaram desesperançados. Agora nós vamos lá só para o velório, e é perigoso nós chegarmos lá e o velório já aconteceu, já tem enterrou um defunto. E é o que aconteceu, minha gente. Quando Jesus chega em Betânia, um silêncio impera em Betânia, mas Jesus entra triunfantemente em Betânia, cabeça erguida, e ele vai até a casa de Marta e de Maria, do falecido seu amigo Lázaro. E quando ele chega no portão e bate palmas, a Marta sai correndo e vem receber Jesus. E eu quero parafrasear que ela tenha dito assim: agora, Jesus, isso é hora de chegar. Nós ficamos esperando o Senhor aqui com o nosso irmão doente. Nós ficamos esperando o Senhor aqui quando nós vimos a última respiração do nosso irmão e quando ele morreu. Nós ficamos esperando o Senhor 24 horas velando o corpo do nosso irmão e nada do Senhor chegar. Toda a população de Betânia ficava perguntando: ué, ele não era seu amigo? Uai, vocês não colocaram toda a fé nesse seu amigo? Olha aí, ó, deixou vocês realmente na mão, não deu a mínima para vocês. E a Marta dizendo: Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa palavra de Marta é uma palavra de pessoa desesperançada, angustiada, frustrada. Ela estava esperando na cura do seu irmão. Ela tinha certeza absoluta de que Jesus iria curá-lo ao estar ali junto. De repente vem Maria, e Maria vem chorando, e também diz para Jesus: oh Jesus, se o Senhor estivesse aqui, uma pena que o Senhor não estava, porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: vamos lá, que jeito? Vamos lá onde? Vamos lá onde puseste o meu amigo Lázaro. Não,
já tem 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse: apenas me leve aonde está o morto. Eu só quero que vocês me indiquem aonde vocês puseram o morto. Ou seja, aquilo que é para nós fazermos, Jesus jamais fará. Aquilo que é para nós agirmos, Jesus jamais agirá. O que Jesus estava dizendo para aquelas irmãs é que vocês não acreditam que eu sou o Messias? Se eu sou o Messias, então me leve aonde está o morto. E elas continuaram insistindo: Senhor, já cheira mal. Ou seja, colocando empecilho, colocando obstáculo. Acreditavam que Jesus era o Messias, mas o obstáculo estava ali, à espreita, à sua porta. Jesus não estava perguntando se estava cheirando mal, se estava em decomposição, se já fazia 4 dias. Jesus só tinha dito: me leve aonde está o morto. Mas assim como nós muitas vezes podemos fazer, quando a gente já desesperançou, quando a gente já perdeu totalmente a esperança, quando para nós já não tem mais solução, quando a gente já orou, quando a gente já pediu para outros companheiros ir buscar Jesus com a gente, e quando Jesus chega e diz assim: eu vou fazer que jeito, Jesus? Agora já era, agora já perdi, agora já morreu, agora já não tem mais solução. E Jesus não está perguntando o que é que nós devemos falar para Ele que tem que fazer, porque Ele sabe perfeitamente o que é que Ele tem que fazer. Tudo que Ele espera que nós façamos é indicar o problema. É tudo que Ele quer. É o que Ele disse para: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ele pergunta porque Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós identifiquemos para Ele qual é o problema e aonde está o problema. Tem pessoa que ora e não indica o problema porque diz assim: Deus já sabe de todas as coisas, Jesus já sabe de tudo, eu não preciso ficar indicando não. Mas Jesus perguntou para Marta e Maria aonde estava enterrado o Lázaro. E então Jesus é enviado para lá, ou Marta e Maria conduz Jesus para o cemitério. O que elas tinham uma perspectiva de que Jesus iria ao quarto de Lázaro e o curaria, agora vai ao cemitério, no mundo dos mortos, na cidade dos mortos. E elas não sabiam o que iria acontecer, elas ficaram perplexas, não sabia qual seria o próximo passo, o que poderia acontecer. Elas estavam realmente vivendo uma grande decepção. Não acreditamos que ela acreditava que Lázaro ressuscitaria. Não, porque Jesus diz assim: eu vou lá para ressuscitá-lo. Você crê? E elas disseram assim: Maria pelo menos falou assim: eu creio que ele há de ressuscitar, mas só no último dia. Eu sei que haverá ressurreição de mortos, e então meu irmão Lázaro vai ressuscitar. Isso eu acredito. E Jesus disse para ela: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos, Marta, me leva para o cemitério. Vamos, Maria, me leva para o cemitério, porque lá eu quero me encontrar com meu irmão Lázaro e o amigo Lázaro. E agora ele vai, os discípulos também,
não entendendo nada, Marta e Maria chorando, com desesperança no coração, com falta de fé no coração, não tinha mais fé, tudo dependeria agora de Jesus, porque a fé já tinha ido embora, a esperança tinha ido embora. Não tinha mais fé nem esperança no coração de Marta e de Maria. Tudo que ela dizia era: eu sei que ele há de ressuscitar, mas é no último dia. E Jesus estava dizendo: eu sou o Deus do já, eu sou o Deus do agora. Eu estou perguntando aonde puseste o morto, porque eu quero ir para lá e agora, não é no futuro, é já. O que Deus está dizendo para nós é: o teu problema já foi desesperançado, você já não tem mais esperança. Você tem um problema judicial que a justiça já bateu o martelo dizendo perdeu. Você já foi até a terceira instância, já subiu um agravo e tudo você perdeu. Mas o meu Jesus não agiu ainda, quem agiu foram homens. Ele está dizendo: me mostra onde está, fale qual é o problema, indica para mim o teu problema, fale o que é que você precisa. Tudo que ele espera de nós é que nós digamos para ele qual é o problema que nos aflige, por que nós estamos aflitos. No caso de Marta e Maria, era por causa da morte do seu irmão Lázaro, aquele que era o progenitor, aquele que fazia a administração da casa, e agora perdeu o homem da casa. E Jesus sabia disso. Então vai para o cemitério. Lá acontece o maior dos milagres na vida de Jesus. Ele principiou o seu ministério com o milagre da transformação de água em vinho, mas as pessoas não tinham visto ainda, assim diante de si, uma ressurreição de mortos naquelas condições. Então ele chega lá e acontece um milagre, porque milagre é um ato sobrenatural de Deus. Só Deus pode operar milagre. E novamente ele diz assim: Marta, tem um pessoal aí para as fortes, tem uns colegas teus aí, ou da família, que são fortes. Tem, Senhor, mas o Senhor quer dessa vez? Eu quero entrar bem próximo ali do túmulo, mas eu quero que abra a pedra, remova a pedra. Jesus não conseguiria fazer um milagre, até poderia, mas ele humanamente não conseguiria ter uma visão para dentro do túmulo, porque o túmulo estava fechado. O que nós aprendemos aqui é que para acontecer milagres nas nossas vidas, nós primeiro precisamos abrir o nosso coração. Quantos corações de pedra, quantos corações trancados, quantos corações que não abrem-se para o milagre acontecer. A minha Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Milagres acontecem quando portas se abrem. Milagres acontecem se você abrir a porta. Aquele túmulo estava fechado, havia uma interrupção. Quando falamos de pedra, de rocha, nesse caso no cemitério, fala de interrupção, fala de não acesso. Lugar fechado, não tem acesso. Aquela pedra fechava a porta da gruta de rocha e ninguém conseguiria entrar. Jesus queria fazer o milagre, mas estava aquela pedra no lugar. Depois só removam a pedra. De novo vem alguém dizendo assim: mas já cheira mal, vai sair uma caatinga terrível daí de dentro. O senhor adulto, o senhor sabe, 4 dias, um corpo humano aí dentro já entrou em estado de decomposição, toda a água
já saiu do corpo e ninguém vai suportar o fedor, o odor. Não, ninguém vai suportar. E Jesus insiste que eles removam a pedra. Jesus continua insistindo com muitos de nós. Eu quero fazer, mas você não crê. Eu quero fazer, mas você não remove a pedra. Eu quero fazer, mas você não abre o coração. Eu quero fazer, mas você não quer receber. A Marta foi provada. Tinha que abrir o túmulo para ver milagre. Eu venho dizer nesta noite que se você abrir a porta no seu coração, o meu Deus é Deus que faz milagres. Pode ter morrido, pode ter entrado em estado de decomposição, pode ser que o seu problema seja realmente não resolvível, mas aí vai entrar o nosso Deus que faz milagre. E agora vem Jesus depois da porta aberta, depois que o túmulo abriu, Jesus vem e ele disse: Lázaro, sai para fora. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Ficaram ali olhando com os olhos estatalados, mas não acreditaram que poderia o seu irmão e o seu amigo sair daquele túmulo. Havia 4 dias. Humanamente falando, totalmente impossível, improvável. Mas nós não estamos tratando com coisas prováveis, humanas. Nós estamos tratando com Deus. E quando Deus age, Ele não está perguntando sobre a nossa razão humana, sobre as nossas interrupções humanas. Tudo que Ele espera é que nós, como humanos, creiamos nele. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Marta, creia. Maria, creia. Multidão, vê se creia. E aí, Jesus vai e diz: Lázaro, sai para fora. Alguns minutinhos para Lázaro sair, porque ele veio do seio de Abraão, entrou no corpo, o corpo houve uma recomposição, não tinha odor nenhum, o Espírito veio dentro dele, ele abriu os olhos, respirou, viu que estava num lugar estranho, estava deitado num lugar estranho, escuro, e ele com muita dificuldade rolou para um lado, caiu no chão e procurou se levantar com muita dificuldade, porque ele estava todo enrolado, enfaixado, porque era costume dos judeus enfaixar o corpo para estar colocando dentro de um túmulo. E agora, quando eles de repente não criam também que ia acontecer, ficaram esperando e nada acontecia, subitamente, de repente, um vulto branco sai do túmulo e vem pulando, um homem enfaixado, e eles observaram e viram: é Lázaro, não é outro, é Lázaro. Correram lá e verificaram que era mesmo. Jesus ficou olhando: vamos ver o que eles vão fazer, vamos ver se eles vão esperar que eu vá lá, vamos ver se eles vão ficar esperando que eu libere o Lázaro. E aí eles não liberaram mesmo não, ficaram ali em volta e ficaram ali todo abobalhados pela situação, maravilhados também, mas não faziam nada. Então Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez vou dizer: aquilo que é para mim fazer, você fazer, Deus jamais fará. Mas aquilo que é para Deus fazer, nós não faremos, porque não é a nossa alçada. Ressuscitar mortos é com Deus, mas liberar um defunto ressuscitado agora para ir para sua casa faz parte do ser humano. Conduzir o defunto que agora ressuscitou para sua casa. Por isso que Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir para sua casa. Ele está vivo. Se creres, verás a glória de Deus. Marta e Maria queria que seu irmão fosse curado. Jesus queria fazer o maior milagre, o milagre da ressurreição. Você de repente está esperando por um milagre, está esperando por algo, você quer tanto, você pede tanto,
você já orou tanto, você já derramou lágrimas, você já ficou de joelhos muito tempo pedindo por um milagre, e o milagre não está acontecendo, porque ainda há vida aqui, ainda há solução. Deus, Jesus, Ele está dizendo: calma, deixa morrer, deixa perecer, deixa não ter solução humana, porque aí eu vou agir. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e nessa noite Jesus está dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você está sofrendo, Ele vai ressuscitar. Você vai estar morrendo, pode ser que morreu, é um problema morto, mas Jesus está aqui para ressuscitar e resolver o teu problema. Ele é a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Marta ficou maravilhada, a Maria ficou também maravilhada. Foram de volta para sua casa, como de costume, fizeram um jantar abençoado para Jesus, para todos aqueles que estavam ali, em comemoração pela ressurreição do seu irmão de Lázaro. Deus é Deus de milagres. Ele está esperando que uma grande notícia corra por causa de você. Notícias correram porque você ficou enfermo. Notícias correram porque você morreu. Notícias correram porque te sepultaram. Mas Jesus vai entrar na causa para uma notícia correr: que você ressuscitou. E eles vão dizer: mas não tinha morrido, mas eu não presenciei que tinha sido sepultado. Pois é, Jesus chegou. Não tinha Jesus chegado ainda, mas quando ele chega, ele pergunta: aonde está o morto? Ele está perguntando para você: aonde está? Qual é o teu problema? Fala para ele qual é o teu problema. E você vai dizer: é que meu problema já era, o meu problema, o médico disse que não tem solução, o juiz disse que não tem solução, o STF disse que não tem solução. E Jesus vai dizer: eu não estou perguntando o que os homens disseram, eu quero que você me leve ao problema, porque eu vou ressuscitar. Se creres, verás a glória de Deus. Se tem morte, vai encontrar com Jesus. E aonde Jesus está, a morte tem que ir embora. A morte não suporta a vida. Quem manda é a vida. E ele disse: eu sou a vida, caminho, verdade e vida. E eu sou a ressurreição. Se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é ressuscitar. E eu quero profetizar para você, quero profetizar para a ADN, quero profetizar para a CONAT CP, eu quero profetizar para o Ministério ADN no Brasil. Jesus é um Deus que ressuscita. Estava morto, viverá, porque Ele é Deus de ressurreição. E você deve tomar posse da sua vitória, da sua ressurreição. Basta crer, tá bem? Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então adore a Ele com as suas palmas. Dê a Ele louvor, dê a Ele louvor, dê a Ele louvor. Ele merece adoração, porque Ele continua ressuscitando. Deus em Cristo Jesus nos abençoe, em o nome do Senhor. Glória a Deus.